Olá, olá. Sejam todos bem-vindos. E hoje nós vamos ter uma aula muito especial aqui. Nós vamos falar da cura da autoafirmação. Sim, nós vamos falar sobre esse tema tão importante, que é o nosso diálogo interno. O que você tem falado de você mesmo para você? Sabe aquela conversa interna que fica se repetindo dentro de você e que às vezes te coloca para cima e muitas vezes de uma forma inconsciente, esse diálogo interno nos joga lá para o chão. Então que essa manhã seja uma manhã de cura nas nossas vidas. Eu e a Luduana temos investido a nossa vida e o nosso tempo aqui para que você também não deixe aquilo que nasceu no coração de Deus e foi transferido para o nosso coração. E nós temos aqui fluído de uma forma tão linda. Não deixa aquilo que nós estamos fluindo na tua vida parar em você. Você não foi chamado para ser represa. Você foi chamado para ser um rio de Deus. E que nessa manhã você possa fluir. Bom dia! Bom dia! Hoje eu estava gravando um story, Sil, falando sobre a subjetividade do assunto, né? Eu tenho muito paciente que fala comigo, eu preciso melhorar minha autoestima. E aí eu falo mesmo, mas o que é essa autoestima? É interessante porque às vezes a gente fala assim, é o jeito que eu me vejo, né? Mas a autoestima não é apenas o jeito que a gente se vê, ela tem pilares, inclusive o jeito da gente se ver, isso tem uma história, né? Como eu escutei aí você falando sobre essa questão da nossa identidade, de onde que vem isso, né? Você começou a falar um pouquinho sobre essa questão das nossas crenças, que hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. Ah, a Lu tá falando que o Caio é o genro dela. Que Ai, que gracinha! legal, Lu, que bênção. Fico muito feliz. A gente poder transformar a família, né, Sil? Quanto isso é gostoso. Eu só quero concluir isso, eu vou passar para você, Sil, porque é interessante a gente conversar sobre essas coisas, porque isso vai dando métrica. Eu estava aqui fazendo meu mapa e eu estava pensando quanto que a gente fala assim, eu tenho que cuidar disso, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E fica parecendo umas conversas de boteco, sabe? Que o negócio fica sendo jogado para o espaço, a gente vai tratando isso de qualquer maneira, mas aí no outro dia tem que trabalhar e a gente cuida daquilo que o trabalho requisita que a gente faça. E as nossas emoções, as nossas vidas, a gente não coloca isso como métrica, a gente não estipula, porque pensa só se a gente cuidasse da nossa vida, Sil, igual a gente cuida do nosso trabalho. Porque no nosso trabalho, se você não for organizada, se você não tiver meta, se você não tiver seus objetivos, se você não se preocupar em como que vai ser sua performance, o que que vai acontecer? Você vai perder seu trabalho, você vai perder seu lugar. Então, olha, quando a gente fala de autoestima, a gente precisa trazer esse nominho que é tão subjetivo para a nossa realidade, para uma métrica, para o ponto. Então, hoje nós vamos falar dentro da autoestima, nós temos dois pilares. E esses dois pilares têm a ver com a nossa autoafirmação e tem a ver com a nossa intencionalidade. É o quarto e o quinto pilar. Amanhã nós vamos apresentar o sexto pilar. Então, olha só, você percebe que tudo tem a ver com degraus. Quando eu vou falar do meu campo emocional, eu vou falando de desenvolvimento, de onde que eu tô, para onde que eu quero ir. E eu acho tão, eu percebo quanto que é importante essas conversas nossas, porque isso vai trazendo consciência, vai deixando de ser uma conversa solta, de que eu tenho que, eu preciso, e passa a ser uma conversa assim, nossa, agora eu entendo que isso existe, eu entendo que a autoestima ela tem pilares, e eu percebo que eu preciso cuidar desse primeiro pilar. Eu preciso cuidar da minha consciência. Eu preciso ampliar o meu olhar. Eu preciso ampliar a minha visão. Ou então não, eu preciso cuidar do pilar autorresponsabilidade. Eu preciso entender que eu não tenho controle de tudo, mas que eu posso ter o comando. Então, deixa eu cuidar disso. Como que eu cuido da autorresponsabilidade? Ou então, não. Eu estou percebendo que eu preciso ser mais autoafirmativa. Eu preciso trazer palavras que me construam positivamente. Ou eu preciso ter uma vida intencional. Sil, olha que lindo. A gente começa a trazer uma organização, uma ordem para a nossa vida.
E isso torna a vida mais bonita, porque como tem uma ordem, quando a gente organiza algo, isso traz uma congruência, isso traz uma simetria. Então a gente vai transcorrendo na vida de uma maneira mais leve e mais intencional, né? Só quis introduzir o assunto, porque nós temos muita coisa para falar. Quero escutar um pouquinho. Nossa, Luana, é tão profundo quando a gente começa a falar, né? Porque autoestima, quantos relacionamentos são destruídos por não existir, né? Uma autoestima elevada. O quanto a autoestima é importante nas relações, né? Porque uma autoestima curada, sarada, quando você consegue levantar a tua autoestima, você consegue cumprir um mandamento, que é do amor. Porque uma autoestima curada é amor próprio, né? Nós precisamos ter amor próprio. E não é fácil amar. Não é fácil. Se fosse fácil, teria também sido anulado esse mandamento, né? Todos os outros, Jesus, a Bíblia diz que Cristo é o fim da lei, né? Ele cumpriu todos os outros mandamentos porque era impossível para o homem cumprir todos aqueles mandamentos. E aí ele deixa. A lei do amor fica. De amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo, de que maneira mesmo? Como a gente se ama. Como a gente se ama. E eu quero fazer uma pergunta aqui para todos que estão aqui. Como você tem se amado? Você está quebrando essa lei do amor? Você tem colocado Deus em primeiro lugar? Você deveria ser a coisa mais importante depois de Deus? Porque a partir do momento que você se ama, você se cuida, você se trata, você tem condições de amar o próximo. Nossa! Então, a autoestima tem a ver com isso, né? E a autoestima, um dos pilares é a autoafirmação. Sil, só volta um pouquinho, estou te interrompendo que eu quero escutar um pouquinho mais, eu creio que vale a pena. Da gente falar a diferença entre um amar a si mesmo, que é um amor que vem de Deus e que transborda, e o amar a si mesmo que fica no meu umbigo. Você acha que dá pra gente dar uma diferenciada A nisso? autorresponsabilidade que foi falado ontem trata sobre isso, né? Sobre você ter esse equilíbrio de não ir nem para a extrema direita e nem para a extrema esquerda. E é isso que a Bíblia vai dizer, né? Que a gente tem que ouvir atentamente a voz do Senhor, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Porque todo extremo é beira de caminho. Todo extremo é uma beira de caminho. Mas eu acredito, Ludoana, que quando Deus estabelece essa lei do amor, que nós não podemos quebrar, e se tem uma coisa que a gente faz, a gente é tão rígido conosco com relação a tantas coisas, né? Com tantas coisas, assim, ao não matar, ao não roubar. E eu não estou dizendo que tudo isso é certo. Mas a Bíblia diz que todos os mandamentos, os 10, se resumiu. Os 10 não, porque depois eles criaram mais 600 para poder conseguir cumprir os 10. E aí Jesus vem e fala assim, olha, que agora o novo mandamento, um novo mandamento eu vos dou. E aí, Ludoana, tem uma descrição de um dos evangelistas, que ele diz assim, olha, que Jesus falava assim, vocês vão amar, o novo mandamento é que vocês amem como eu vos amei. Não é nem como você ama a você mesmo, é que vocês amem como eu amei. Nossa! Né? E Jesus amou o outro sendo capaz de dar a própria vida dele, né? Pelo bem-estar, pela salvação do outro. Então nós precisamos amar a Deus, nós precisamos nos amar para a gente poder amar o outro. Então essa questão, quantos relacionamentos, quantos casamentos estão sendo destruídos, por quê? É consequência de uma autoestima também destruída, de uma falta de senso de valor. Porque se eu não tenho esse senso de valor aqui, de quem eu sou firmado na palavra, e a gente vai falar mais, porque no meu mapa tem isso aí, tá? Quando eu não tenho essa certeza do meu valor, do valor que Deus me deu,
eu vou cobrar de quem? Das pessoas. Porque daí tudo que eu faço, ninguém me valoriza. Então eu faço não por natureza. Eu faço bem porque eu tenho uma natureza. Se a minha natureza é do bem, porque, gente, nós temos que entender uma coisa. Nós habitamos uma carne. Mas nós não somos, eu não sou essa carenagem aqui. Você está diante da minha embalagem, do meu pacote. Você está vendo a minha embalagem aqui. A embalagem é feita de carne. Mas quem eu sou? Eu sou um espírito. Eu possuo uma alma. E eu habito um corpo. E esse meu espírito, quando eu recebi o Espírito de Deus dentro, porque Deus habita dentro do meu espírito. Quando eu recebi o Espírito de Deus, o meu espírito nasceu de novo, nasceu agora para Deus. Então ele recebe aspecto, intuição, comunhão, consciência, que tem tudo a ver com intencionalidade. Uau, Um espírito morto, o que significa morte? Morte é extinção? Morte não é extinção. Morte é separação. Até porque não tem como matar um espírito. Tem como matar a embalagem, a carne. Mas o espírito não tem como matar. Nem Deus não mata o espírito. O espírito é eterno. Porque nós somos semelhantes a Deus. E Deus não é um espírito eterno? E nós também somos eternos. Então, quando eu nasci de novo e recebi um espírito, né? Aliás, eu recebi não. Ele Você recebeu um corpo. Sim, o espírito, quando você nasce de novo, aquele espírito que estava morto, indiferente, sem consciência, quando ele recebe o Espírito de Deus, então existe ali uma ressurreição do teu espírito. Então eu sou um espírito, então eu possuo uma alma, então eu habito um corpo. Quando o Espírito de Deus veio morar dentro de mim, o meu espírito, ele tem consciência do valor dele. Qual foi o valor? Qual é o valor do meu espírito? Qual é o valor do espírito de cada um de nós? Nós fomos comprados não por ouro, não por prata. Nós fomos comprados pela vida, custou a vida do Filho de Deus. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. E quando eu tenho consciência disso, mas uma consciência plena disso, de que o meu valor não é ouro, não é prata, não é ferro, não é diamante, nada desse mundo me comprou. Nada. Eu entendo o valor que eu tenho. Nesse momento, a minha autoestima é curada. Nesse momento, eu passo a servir a minha família, a servir meu marido, servir meus filhos, servir a sociedade, servir a igreja, servir cada esfera da sociedade. Eu começo a servir não como moeda de troca ou esperando que alguém me valorize. Por quê? Porque eu tenho consciência do meu valor em Deus. Então, por mais que o meu marido tente me valorizar, vai ficar muito distante do valor que eu sei que eu tenho. Para mim, seria muito bom para o meu marido que ele reconhecesse o meu valor. Seria muito bom para mim, para as pessoas, que nós reconhecêssemos o teu valor. Seria ótimo. Mas o dia que eu não reconhecer, Luduana, o teu valor, não tem problema. Porque você tem um espírito consciente e esse espírito, ele resgata a tua alma e daí, no nível de espírito, de alma e de corpo, você sabe que você tem um valor em Deus. E quando a gente descobre isso, a gente tem um gerador de energia. Um gerador de alegria, de paz, de contentamento, de gratidão, de disposição, de perdão dentro da gente. Nós temos... Eu vou dar um exemplo para você. Eu não tenho um gerador na minha casa. Eu dependo de uma companhia que tem, a Celesc. Se o gerador lá acontecer alguma coisa, eu sou dependente. Se acabar a energia lá, se o motor parar, automaticamente a live vai cair. Porque eu dependo dessa energia exterior. Mas eu quero chegar ao ponto de um dia que a gente vai fazer tantos lançamentos de curso que nós vamos ter um gerador próprio. Por quê? Porque daí eu não dependo da energia da companhia. Eu tenho um gerador aqui. Se acabar a energia lá, eu tenho aqui.
Quando você tem essa consciência do teu valor em Deus, você mesmo vai criar tua dopamina, tua endorfina, tua serotonina. Você não vai ficar na mão de ninguém, esperando que alguém te valorize. Porque por mais, Ludoana, tem alguém pedindo para eu mandar aqui o link, já mando. Ludoana, por mais que seja bom, por mais que seja maravilhoso, que alguém me reconheça. E isso dá uma certa energia para mim. Mas o dia que a pessoa não reconhece o que eu fiz, eu tenho uma força que me move daqui de dentro. Eu tenho uma força motriz aqui dentro de mim. E isso não depende do outro. Isso depende de mim. Eu posso contar uma história? Porque pelo jeito vai ter história a semana inteira. Eu vou abrir um parênteses aqui só para trazer uma moça que está lá no WhatsApp mandando mensagem que eu ainda não chamei ela. Ai, que bonitinha. Pronto, já peguei ela. Nossa, Sil, peraí, me deixa eu só respirar aqui. Não, deixa eu respirar, porque que coisa forte. Não precisa bater palma não, é forte demais. Que é isso, Sil? Não, olha que forte isso, porque eu fui compra pelo sangue de Jesus, que é o Filho de Deus. Então, se não foi nem prata, se não foi nem ouro que me comprou, é um valor inestimável, porque é a vida do Filho de Deus. Quanto que custa a vida dos nossos filhos? Nós que somos humanos, quanto que custa a vida dos nossos filhos? Imagina o valor de Jesus, do Filho de Deus, né, Sil? E eu fui compra com sangue do Cordeiro. Sil, é muito forte isso. É muito, muito forte. Estou impactada com esse negócio. Quero escutar essa história. Sabe, Ludoana, nossa, autoestima, a falta de senso de valor, porque estima é valor. E quando você não entende o valor que você tem, a atitude das pessoas te descaracteriza. Você perde a personalidade, né? Então deixa eu contar a história. Você conhece a história do sábio e do escorpião? Deve conhecer, mas se encaixa aqui perfeitamente. Então estava lá o sábio andando com seus discípulos pela estrada. E de repente ele olha para o rio, está atravessando a ponte, e vê um escorpião se afogando. E aí o sábio ele desce até o leito do rio para salvar o escorpião. E aí ele vai lá com todo cuidado, né? E faz uma conchinha com a mão e pega o escorpião. Quando ele está no meio do leito do rio, em processo de salvamento, o escorpião faz o quê? Pica ele. Aí, ele, desesperado com a dor, ele solta o escorpião no chão. E os discípulos, vendo tudo, né? E os discípulos acharam que ele ia desistir. E aí ele vai até a beira do rio, ele pega uma folha grande, seca, e ele vem com aquela folha e ele vai lá e resgata o escorpião. Tira do meio da água e coloca num lugar seguro. Quando ele volta para a estrada, os discípulos falaram assim, nós não entendemos nada. Olha a natureza desse escorpião, você estava tentando fazer o bem para ele e ele te picou. Por que você não deixou ele morrer? Ele merecia morrer. E o sábio falou assim, sabe por que eu salvei o escorpião? Porque a natureza dele é essa mesmo, é de picar. Mas a minha não. A minha é de salvar. Sabe, Ludoana, quando a gente sabe a nossa natureza em Deus, eu não estou falando da natureza da embalagem, mas eu estou falando da nossa natureza espiritual. Eu não estou falando da nossa origem que começou lá no dia que o papai e a mamãe namoraram e houve ali uma concepção. Eu não estou falando de ter nascido da vontade do homem, mas eu estou falando daquele dia que a gente nasceu em Deus. Com uma história, né? Deus escreveu a nossa história. Mas nós precisamos decidir. É nós que decidimos se nós vamos viver essa história ou não. Então, quantas brigas, assim, ferrenhas eu tive com meu marido, porque eu fazia as coisas e eu falava assim, mas você não reconhece. Eu fazia o almoço e sempre quando o almoço estava bom, porque assim, né, serviço de casa, ninguém
Ninguém olha para o teu teto assim e fala, nossa, que teto limpo, você limpou o teto, você limpou o forro da casa hoje. Ninguém fala isso. Ninguém chega para você e fala assim, nossa, você afastou o armário e limpou. Mas o serviço, principalmente nós mulheres, tem vários homens aqui também, né? Mas nós mulheres, se você deixar sujo, todo mundo vai notar que estava sujo e vai falar. E eu me lembro que muitas vezes eu colocava o almoço na mesa e todo mundo comia tranquilo, mas o dia que faltou sal, ou que sobrou, ou que queimou, então é dito. E isso me feria muito, porque mexia com a minha autoestima. Então, sempre que eu fazia algo, ou para a família, ou para a igreja, ou para alguém, e aquela pessoa não retribuía, não expressava de alguma maneira o valor daquilo que eu fiz, aquilo me feria. E aí vinha aquela voz assim, mas como tu é trouxa mesmo, como tu é burra. E talvez muitos aqui se identifiquem. Você vai lá e faz algo bom, e aquela pessoa vem e fala assim, nossa, como tu é burra. Por que você é tão burra? E aí a gente tem um diálogo interno. Aí a gente tem uma afirmação interna, dizendo que você faz porque você é burro, né? Que você não deveria continuar fazendo. Até quando você... Olha que afirmação. Até quando você vai fazer o bem? E aí eu tenho que trazer uma afirmação aqui, não firmada na minha embalagem, mas eu tenho que trazer uma afirmação que seja mais forte. Até quando eu vou continuar fazendo? Enquanto eu viver. Por quê? Porque aquilo que eu faço, eu não estou fazendo como moeda de troca. E eu fico muito triste quando eu vejo alguém falando assim, eu vou deixar de ser idiota, eu vou parar de investir no casamento, na família. Olha que dor eu fiz e a pessoa não reconheceu o meu valor. Isso aí são tudo afirmações internas, são diálogos internos que a gente tem que nos descaracteriza, que faz com que a gente perca a nossa semelhança com Deus. Então eu fico muito triste quando alguém fala, eu fiz e o outro não reconheceu. Porque se você fez para reconhecer, você não fez com base, alicerçado em quem você é. Você fez como uma moeda de troca. E a partir do momento que eu faço como moeda de troca, então eu tenho que deixar de fazer mesmo, Luduana. Porque se eu faço alguma coisa para a Luduana, porque eu quero algo em troca, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou comprando. E eu não posso te comprar, Luduana. Porque por mais que eu te compre, vamos supor aqui que a gente entrou numa relação de troca. Eu faço algo bem legal para você, porque eu espero algo bem legal de você para mim. E a gente vai levando essa relação. Chega um momento que ou uma ou outra não vai dar conta de suprir a necessidade do outro. E aí o que acontece quando eu não supro a sua necessidade de reconhecimento, de valor, porque eu nunca vou conseguir. Por quê? Porque o valor que Deus deu é imbatível, é inatingível. Então vai chegar um momento que a gente vai se decepcionar. E aí? A gente vai colocar fim nessa relação? Então, isso é da gente se pensar. A Mirtz está aqui assistindo a live e a gente tem uma aliança de 20 anos. E às vezes tem pessoas que falam assim, nossa, é porque vocês ficam puxando o saco uma da outra. Não, a Mirtz deve puxar muito teu saco, por isso que você consegue manter a amizade com ela. E eu tenho uma coisa para dizer. Se tem alguém que eu falhei, foi com a Mirtz, que caminha comigo há 20 anos. E ela continua lá comigo. Por quê? Porque independente do que eu faço para ela ou deixo de fazer, tem dia que eu estou muito bem, tem dia que eu estou mais atenta. Tem dia que eu não estou bem, tem dia que eu estou cansada, tem coisas que Deus oculta dos meus olhos. Até porque, Luduana, a Bíblia diz que aquilo que você não recebe honra e glória aqui, você vai receber o galardão no céu. O tribunal de Cristo é isso. É você passar diante de Deus, né? Porque o juízo começa pela casa de Deus. Então, os primeiros que vão passar por um tribunal, né? Depois que tudo isso aqui, esse plano aqui físico terminar, nós vamos passar por um tribunal diante de Deus.
E Ele vai nos galardoar pelas nossas ações que a gente não recebeu o galardão aqui. Então, tudo que você fizer aqui, cada oração, cada jejum, cada ato de justiça que você faz, que você não tem a intenção de ter um retorno, são esses atos de justiça que Deus vai te recompensar. E aí a Bíblia vai dizer que se você recebeu a glória aqui, você perdeu a glória de lá. E a glória aqui da terra, ela é passageira. O reconhecimento aqui, quando alguém reconhece, é passageiro. Alguém vai reconhecer hoje e você vai ficar bem feliz. Só que amanhã, essa felicidade já não tapa mais o buraco. Porque amanhã você quer o reconhecimento de outras coisas. Né? Ô, Sil, coisa mais linda, Silvana. Vontade de ficar aqui só te escutando. Que coisa mais linda. Quero te ouvir. Não, me perdi no meu mapa. Eu tô aqui imersa nas coisas que você falou. Tô aqui pensativa que talvez uma grande fonte do nosso sofrimento, Sil, vê se faz sentido isso, é que nós somos seres espirituais num corpo de carne, né? E por estarmos num corpo de carne e tão apegados às coisas materiais, tão apegados às coisas desse mundo, como você está dizendo aí, a gente faz algo esperando algo em troca, a gente quer reconhecimento, a gente esquece do nosso valor, então a gente quer ser valorizada pelo outro. Parece que fica tão longe da gente, eu não sou assim, né? Mas a gente é assim o tempo todo. Às vezes a gente, vou dar um exemplo bobo, né? Às vezes a gente vai e briga com o marido sobre determinada situação. Aí o marido não vem pedir desculpa naquela hora. E a gente, pra que eu fui conversar com ele? Era melhor eu nem ter conversado, porque ele não reconhece nada. E aí, tudo aquilo que talvez eu tinha falado com o coração quebrantado, por eu não ter um reconhecimento dele, um retorno dele, do tamanho que eu precisava, que eu queria, para tampar a minha carência, né, a minha busca do olho material, do olho humano, aquilo já transforma meu coração. Meu coração que estava quebrantado já vira um coração de pedra, né? Então eu estou aqui pensativa que talvez uma grande raiz das nossas frustrações, das nossas tristezas, da nossa baixa autoestima, seja essa guerra, Sil, que a gente tem colocado contra nós mesmos. Porque quando a gente tem uma guerra contra quem a gente é, porque nós temos estado em guerra contra o nosso espírito. Foi isso que eu entendi disso que você está falando hoje. Eu tenho declarado uma guerra contra o meu espírito. Eu tenho declarado uma guerra contra aquilo que Deus colocou para mim como mandamento. E quando eu declaro uma guerra contra mim mesma, é um inimigo que eu não consigo vencer. E eu não quero que isso fique teórico, sabe, Sil? Porque senão fica distante para quem está aqui, né? O que eu tô querendo pensar com vocês é a questão da importância da gente se conectar com esse espiritual, entendendo que isso é uma conexão com a gente mesmo. Que às vezes a gente fala, tem que servir o outro. Eu recebo tanta mensagem que fala assim, nossa, é tanta coisa, então eu tenho que morrer vivendo pelo outro. Eu só tenho que fazer o que o outro quer. Eu tenho que ser capacho, eu tenho que ser tapete. Não é isso, a gente... Eu posso mostrar meu mapa? Pode, deixa eu só completar, Sil. A gente precisa ter um autorrespeito, né, Silvana? Ontem eu estava conversando com uma pessoa e eu estava falando com ela exatamente sobre isso. A gente não permite que o outro nos violente, a gente não permite que o outro seja agressivo com a gente não permite que o outro grite. Então, quando falta com respeito, e você sabe que então isso é atacar o seu amor, é atacar quem você é, porque você é uma filha de Deus, você não pode ser tratada de qualquer jeito, né? Nós somos vaso precioso. Então, a gente se coloca ao respeito, a gente conta para o outro, desse jeito não. Mas porque o outro está fazendo isso, eu preciso colocar um limite, isso não quer dizer que eu não vou amá-lo, que eu não vou servi-lo. Se a gente estiver falando do seu marido, né, Sil? Se a gente estiver falando dos nossos filhos. Então, tem uma linha aí que a gente precisa começar a estabelecer, que é do meu autocuidado e do amor com o outro, porque eu vejo isso como duas asas de avião. Que essas coisas precisam andar junto. Se eu começo a ter um amor próprio muito grande, mas é um amor voltado para o meu umbigo e não um amor que volta para o outro, porque o que equilibra a asa do avião? É um amor próprio, que equilibra com o meu serviço para o outro. Pronto, eu vou. Agora, se for um amor próprio que morre em mim mesmo, esse avião despenca, né? Eu quero ver seu mapa.
Ludoana, o pior mal não é o que as pessoas fazem conosco. O pior mal o que a gente faz Sim, com a gente mesmo, sim. sabe? O que o meu marido, o que as pessoas falam ou afirmam, elas podem até me fazer sentir mal. Agora, pior do que eu me sentir mal por algo que alguém fez ou falou, no que diz respeito a senso de valor, pior do que eu sentir é eu ficar ressentindo. Entendeu? Quando a gente fica tentando entender. Porque o tentar entender é uma resistência. E a resistência cansa, Ludoana. Sabe, você ficar resistindo, você ficar tentando entender o porquê que o outro não te valoriza. Não quero nem saber por que o outro não me valoriza. Cada um vai dar conta de si, cada um está lançando. Sabe, aí quando você vai para a palavra, você vai entender assim, olha, que cada um está lançando na sua sementeira. Pensamento é semente, palavra é semente, atitude é semente. Quer dizer, eu estou tentando salvar o escorpião e ele está me picando. Sim. Aí eu falo assim, morre mesmo, ainda dou uma fundadinha na cabeça, assim, para ver se ele afoga mais rápido. Quer dizer, quem que é mais escorpião nessa história? Sim. Quantas vezes? Quantas vezes a gente se descaracteriza, a gente fala mal do outro, né? Diz que o maior provocador da águia é o urubu. Quando a águia desce para pegar o alimento, quando ela está subindo, o único bicho que vai lá provocar ela é o urubu. E aí ela tem que decidir, Ludoana. Ou ela vai ficar brincando na mesma dimensão ali, brigando, retrucando o urubu, ou ela, sábia como é, vai decidir voar mais alto, onde tem a pressão atmosférica é mais forte, o corpo dela suporta essa pressão, e o urubu, se ele tentar ir atrás dela, ele vai se explodir. Ela não se descaracteriza. É muito lindo esse arquétipo da águia. Sim, né? sim. Então o meu mapa... Peraí, Sil, só um pouquinho. Antes de você começar no mapa, deixa eu só falar uma coisa que é super legal, que nós estamos na semana de cura, né? E isso é dica de cura para quem quiser escutar, tá bom? Vou dar rapidinho, porque você falou sobre a resistência. Olha só, deixa eu contar como que nós, psicólogos, entendemos essa questão da resistência na clínica, tá? Então, quando o paciente chega falando que tem medo, que ele tem baixa autoestima, que ele tem qualquer questão negativa na vida dele, como que o psicólogo, em algumas abordagens, né? Não todas, mas como que eu trabalho isso? Tudo que você resiste, qualquer coisa que você resiste, aquilo insiste. Ótimo, Sil. Vou até anotar. Tudo que você resiste, insiste. Eu ia falar que aquilo ali introjeta dentro de você. Aquilo começa a fazer parte de você. Eu tenho uma frase. Tudo que você resiste, insiste. Sim. E tudo aquilo que você solta, tipo assim, se você resiste, tipo assim, o teu filho tá querendo meio que se desviar. E aí você fica ali resistindo, tentando entender e brigando com o filho. O que acontece? Quanto mais você resiste, mais insiste. E quando você solta na mão de Deus? Tudo que você solta para Deus volta. Sim. Sil, aí olha só, deixa eu só completar o raciocínio. Então, olha como que a gente faz isso na psicologia. Isso é autoterapia, Sil. Tô dando a dica porque talvez a gente está na semana de cura, né? Então é importante para as pessoas começarem a entender. Isso vai estar nos PDFs, viu? Tem uma atividade dirigida exatamente sobre isso que eu vou falar agora. Olha só, quando a gente vai tomar uma agulhada no braço, pensa lá que você vai tomar uma agulhada. Se você tensiona o músculo, fala, ai meu Deus, eu vou tomar uma agulhada, esse negócio vai doer. Você tensiona, o que acontece? Dói pra caramba. Por quê? Porque você resistiu. Todo o seu corpo, ele começa a entrar em luta contra aquilo. Então você vai sentir mais dor, você vai sofrer mais, as coisas vão ficar muito mais difíceis. Agora, Dona, então como que faz para não ter medo da agulhada, para não sofrer com a agulhada? Isso vale para qualquer sentimento negativo que você tenha, tá? Então anota no seu caderno. Quando algo te dá medo, te dá angústia, te dá tristeza, qualquer sentimento negativo, você não vai resistir
Porque se aquilo está fazendo parte da sua realidade, aquilo vai acontecer, ok? Aquilo está acontecendo, quer você queira ou não. Então, o que você vai fazer? Você vai tomar consciência. É uma tomada de consciência. Então, peraí, deixa eu entender o que está acontecendo. Então, por exemplo, medo de falar em público. Nossa, eu tô com medo, o que eu faço? Eu tô com medo, esse treino não vai dar certo, vai me dar branco, as pessoas vão me criticar, elas vão me julgar. O que você está fazendo? Você está alimentando. O seu organismo está inteiro preparado para você fugir. Porque hoje a gente funciona com luta ou funciona com fuga. Provavelmente, se você está falando eu não dou conta, eu não dou conta, eu não dou conta, o que vai acontecer é uma pane interna. Você não vai dar conta, vai te dar branco. Então, o que você faz? Eu tenho que falar. E aí você vai tomar consciência daquilo que você precisa fazer. E aí você vai começar a pensar em situações da sua vida que você teve sucesso fazendo aquilo. E se não teve sucesso nenhuma vez, você vai se imaginar tendo sucesso. Porque aquilo que a gente imagina é. E aí quando você se imagina tendo sucesso, o seu corpo, o seu organismo, ele começa a se acalmar. E aí você não fica tão acelerado, você não fica com tanta dificuldade. Então, vai tomar uma injeção, a gente precisa, na verdade, é relaxar o músculo, né, Sil? É receber a injeção, é entender, gente, peraí, eu tô tomando uma injeção, eu preciso, vai ser rápido, isso vai passar. Então, isso é autoterapia. Achei muito interessante, Sil. O que isso tem a ver com a nossa autoestima? A autoestima, ela tem a ver com uma consciência de quem eu sou, não é? Eu não posso resistir a quem eu sou. Quem eu sou, eu sou. A única maneira da gente trabalhar nossa autoestima, de trabalhar nossa autoafirmação, o que em mim que eu não gosto, o que em mim eu preciso cuidar, o que em mim precisa ser diferente, a única maneira da gente trabalhar isso é a gente trazer essa consciência, é falar, assim é, eu fui construída assim, até hoje eu cheguei aqui. E agora isso me incomoda. Então, como que eu vou ser diferente? Como que eu vou fazer diferente? Como que eu me comporto diferente? Olha que lindo, Sil, isso abre possibilidade. Você não ganha uma janela, você ganha um mundo de possibilidade. Agora, se você resiste, a gente está trabalhando no mundo da fantasia, é uma negação à realidade. E na negação à realidade, eu tenho um trabalho anterior. Percebe o tanto que a gente vai colocando empecilho para a gente amadurecer e desenvolver? Porque aí primeiro eu tenho que trabalhar com o paciente, ele entender que aquilo ali é realidade. E às vezes ele luta por aquilo ali com meses. Depois que ele vai entender, que ele tomou consciência, que eu vou ter que trabalhar a aceitação. Então o que eu estou falando aqui com vocês é, a gente quer se desenvolver, nós queremos viver uma vida intencional, que é voltada para os nossos objetivos, voltada para aquilo que a gente entende que é a nossa missão de vida, a gente precisa tomar uma consciência de realidade e aceitar essa realidade. E a partir disso a gente construir nossa vida, né? Pronto, Você Sil. sabe que a resistência, ela dói muito. Porque quando você está ali resistindo a algo que aconteceu, você fica assim, mas como que isso podia ter acontecido? Não, isso não poderia ter acontecido. E aí você começa a chorar pelo leite derramado. E aí você não Negação. consegue. E aí você não consegue encontrar a saída. Por quê? Porque o foco não está na saída. O foco não está lá no final do túnel, na saída. O foco está no problema. Sim. Né? E a gente tem que, trazendo assim bem para o tema aqui de autoafirmação, né? Então, essa negação acontece aonde? Num campo aqui de consciência, né? É um diálogo interno. E aí parece que lá dentro tem um megafone que fica fazendo afirmação ali, né? Sim. A tua alma, a tua mente brigando com a tua emoção. E aí, Ludana, quando eu tava meditando assim, o que eu iria falar sobre a afirmação, né? E aí eu repito aqui que o pior não é o que as pessoas falam pra gente, mas é o que a gente mesmo, é o nosso diálogo interno. Se o meu marido disser algo que me desvaloriza, mas se dentro de mim eu tenho uma voz que fala muito mais alto, ei, peraí, isso que você está falando não diz respeito a mim, porque eu sei o valor que eu tenho, eu fui comprado pelo sangue do Cordeiro, eu sei, e por mais que você não valorize ou valorize, não vai chegar perto do valor que eu sei que eu tenho. Então nós temos que adestrar essa voz interior de uma forma intencional. Sim. Porque às vezes, dentro de nós, a gente nutre mais o carrasco.
Porque dentro de nós pode existir um carrasco, pode existir um tirano ali dentro, que vai falar, não, tá vendo? Você não vale nada mesmo, não. Olha, você é uma burra mesmo, por que você tá fazendo? E aí o que acontece? As palavras têm poder de vida e têm poder de morte, Ludona. E se alguém lá está usando a boca para liberar a palavra de morte, e aí esse estímulo negativo chega até mim, eu tenho uma janela de alma. Aliás, são 5, os 5 sentidos. Quando essa voz chega aqui no meu ouvido, e o meu ouvido é só um órgão receptor, que vai mandar essa mensagem lá para minha mente. E dentro da minha mente, de uma forma intencional, eu tenho que saber, ver como conhecer isso liberta. Ver como saber, o conhecimento liberta. E aí você decide se você vai voar ou não. Eu tenho conhecimento do valor que eu tenho em Deus. Eu tenho uma Bíblia, eu leio, é a palavra de Deus, e a palavra de Deus sobrepõe a palavra do meu marido, dos meus filhos, de quem quer que seja. Ou as atitudes, porque as atitudes falam mais alto, né? E aí você vai ver que nas palavras tem poder de vida, tem poder de morte. Tem pessoas que estão usando a afirmação de morte? Tem, mas eu tenho a janela da minha alma. A forma que eu vejo meu ouvido, os meus sentidos. E eu tenho que blindar os meus sentidos de uma forma intencional. Como? Conhecendo o que Deus diz a respeito de mim, né? E aí você vai ver Tiago falando assim, que a nossa língua é um leme. Você quer saber onde uma pessoa vai parar? Você quer saber onde uma pessoa vai parar? Uhum. Olha o discurso dela. Porque a língua é leme. A língua é leme. Então, na nossa palavra, no nosso diálogo externo ou interno, e o que é mais importante é o nosso diálogo interno. Então, no meu mapa, eu coloquei 3 demandas. Todo ser humano ele vai passar por essas 3 demandas aqui. E pode ser de uma forma inconsciente, casual. Ou pode ser consciente e intencional. E eu sugiro aqui que todos estejam conscientes e de forma intencional, sabendo disso hoje. Que existem 3 demandas. Qual é a primeira demanda? Quando você nasce, você vai fazer tudo para tentar viver a demanda das pessoas. Do pai, da mãe, do tio, do primo, daquela pessoa que foi, daquele professor, que investiu em você, que espera algo de você. Todo mundo espera algo de você. Então existe uma demanda. Só que essa demanda é pesada, Luduana. Viver a demanda do ser humano, do homem, viver aquilo que os pais querem da gente é pesado. E aí a gente não aguenta, a gente cansa. Aí você dá um soco na mesa e fala assim, a partir de hoje, pô, eu vou viver a minha demanda. Eu vou fazer o que me der na telha. Eu sou dono do meu nariz. E eu vejo pessoas que entregou a vida para Jesus falando isso. E se você falar isso, você deveria ter vergonha na sua cara. Com todo respeito. Porque se você entregou a vida para Jesus, é um pacote. O nariz tem que ir junto. Sabe por quê? E eu falo isso com muito amor, Luduana. Eu falo isso aqui para todo mundo que está ouvindo, como se eu estivesse dentro do quarto do Diogo e o Caio, dizendo para eles, desiste de viver a sua demanda, porque se a demanda do outro é pesada, viver a minha demanda é muito mais pesado. Porque daí eu vou viver... Uma pessoa que vive a sua demanda, ela tem um senso de vingança, sabe? Um senso de vingança. Ela até vai no pico. Ela até vai lá no pico. Mas o dia que ela chega no pico, ela sai lá do vale que enfiaram ela e ela vai pro pico. E ela fala assim, e aqui no pico eu vou viver a minha demanda e eu vou fazer tudo para provar quem eu sou. E aí você não sofre a tirania do outro. Você sofre a tua tirania e você acaba adoecendo. E aí quando a gente não aguenta mais, e eu falo isso nos meus altos dos 50 anos aqui, que eu vou fazer esse ano,
a gente cansa, a gente deprime. E a gente entende que existe uma demanda de Deus. Que nós fomos feitos, segundo o Salmo 139, diz que Deus nos fez e escreveu, todos os nossos dias foram escritos. Mas aí, você decide. Cada dia você tem que acordar e dizer, Deus, qual é a agenda de hoje? O que o Senhor tem para mim? Qual é o propósito? Glorificar a Deus, crescimento pessoal e abençoar pessoas. Se você tem um projeto que não abençoa pessoas, você é egoísta. Isso aí não é ambição, porque a ambição do justo resulta em bens para muitos. Um projeto que só abençoa você, que não vê a dor do outro, que só vê a tua dor, que só vê o teu umbigo. Sabe o que te chama isso? Ganância, soberba, orgulho. E a Bíblia diz que a soberba precede a ruína. Uma pessoa que tem um projeto onde ela está no pico, sem se importar com a dor do outro. Sabe pessoas que crescem pisando na cabeça dos outros? Que não se importa com a dor do outro? Deve ser muito triste, Luduana, alcançar um pódio e saber que você está sozinho nesse pódio. Que você perdeu as pessoas que você ama e que te amaram talvez uma vida toda. Eu quero subir no pódio, Luduana, mas eu quero que meu marido esteja lá, eu quero que os meus filhos estejam lá, eu quero que os meus pais, os meus sogros não vão poder estar porque eles já são falecidos. Mas eu quero que a igreja, eu quero que meus amigos, eu quero que as pessoas estejam lá comigo. Né? Então existe a demanda que é a demanda de Deus, que é o propósito de Deus, que é a história de Deus. Nessa terra nós temos que ter ambição, por quê? Porque a ambição nos leva à contribuição. Como que eu vou contribuir com as pessoas se eu não tive ambição nenhuma? Se eu não gerei capital? Se eu não produzi? Se eu não vendi? Se eu não comprei? Então eu tenho que ter ambição. No meu propósito tem que ter ambição. Mas qual é a ambição? É incluir pessoas, é trazer crescimento. Fica na demanda que traz crescimento pessoal. Se você está numa relação, numa igreja, num trabalho, se você vive num projeto que você não sai do lugar, que não te acrescenta em nada, por melhor que seja essa igreja, por melhor que seja esse noivado e esse namoro, e não cabe para casamento, né, Luduana? Porque quando eu me casei, eu prometi lá, né, que é até que a morte nos separe. E às vezes eu brinco, que seja com a morte dele e não com a minha. Mas vai ser até que a morte nos separe. Eu falo pro meu marido, a gente comeu a carne, agora a gente vai roer o osso, vamos ficar juntinho. E quanto mais junto a gente tá, mais feliz, realizado, apesar de todas as circunstâncias, que às vezes é difícil, às vezes você tá num vale, às vezes você tá num pico, mas tem um equilíbrio. Você tem paz, porque você sabe que você está vivendo a demanda de Deus. Eu vou mostrar rapidinho o mapa aqui, daí eu já passo para você. Tá. Então eu coloquei aqui, né? A autoafirmação, que é o quê? Afirmar o meu eu. Baseado em quem? Em quem eu sou. É aquela a pirâmide que você desenha? Sim. A minha autoafirmação é afirmar quem eu sou em Deus. Aquilo que eu faço com base naquilo que eu sou, não como moeda de troca, não esperando nada em troca. Eu sou, então eu faço. Eu sou sábio, eu vou fazer como sábio. Se eu sou escorpião, eu vou fazer como escorpião. Autoafirmação, afirmar quem eu sou, quem eu faço, o que eu tenho. Autoafirmação, afirmar os meus valores. Ou negar. Você está afirmando o teu valor ou você está negando o seu valor? Que está aqui no Salmo. Eu vou deixar como tema de casa. O Salmo 139 e o Salmo 8. Um dia o salmista perguntou para Deus, quem é o homem para que você se lembre dele? Sabe o que Deus respondeu? Por um pouco menor do que os anjos fostes criado. Então o homem foi feito para ser grande. Então tem uma autoafirmação que eu quero deixar aqui. A Bíblia diz assim, digo fraco, eu sou forte. Isso é fé. Não é mentira. Se você está se sentindo fraco e fala que está forte, você não está mentindo. Você está falando por fé.
Então, as minhas afirmações, né, deveriam honrar sempre a minha identidade, a minha necessidade. E essas necessidades, elas existem no corpo, elas existem na alma e elas existem no espírito. Eu não devo negar que o meu corpo, a minha alma e o meu espírito precisam o quê? De alimento. E aqui, olha, eu falei das 3 demandas, né? A demanda das pessoas, que é pesada, a demanda minha, que é muito pesada, quando esse meu eu está desconectado de Deus, e a demanda de Deus. E eu fiz um gráficozinho aqui. Quando você vive a demanda das pessoas, você sempre vai se ver como vítima. Vítima. E quando você vive a sua demanda e o seu projeto, você sai da vítima. Você fica vingativo, você tenta provar, você faz para provar, e aqui você vive a tirania do eu. Né? Então, ou a pessoa vive na vingança ou no vitimismo. Tá? Agora, quando eu tenho todo esse conhecimento, e tem muitas pessoas que não estavam nem conscientes disso aqui, Luduana. Tem pessoas que não estavam conscientes, que estavam ou vítima, ou na vingança, e não tinha consciência. Mas quando eu digo tudo isso aqui de uma forma intencional, você para de reagir. Porque isso aqui, Luduana, é reação. Vitimismo e vingança é reação de uma alma ferida, de uma autoestima ferida. É igual o animal que vai lá e reage. Para reagir não precisa pensar. Agora, para agir, você só consegue agir e ter ação. E vou dizer mais, todos os nossos resultados dependem da nossa ação. A nossa ação precisa ser o quê? Intencional. Fazer de forma intencional. Eu coloquei aqui sobre o diálogo interno, né? Essa voz que afirma. Então tá lá, imagine que você tem um ouvido físico ou espiritual. E você ouve uma voz que afirma algo. Essa afirmação entra no teu coração. Quando o coração está cheio, solta pela boca. Porque a boca vai falar do quê? O coração está cheio. E aí, nesse processo aqui, de ouvir essa voz, descer para o coração e a boca falar, a gente começa a influenciar. A gente vai fluir. E aí fica uma pergunta. Eu tenho sido um rio ou um esgoto? O que está fluindo da minha vida? Rio ou esgoto? Qual é a voz? Qual é a afirmação que eu vou ouvir? É com base nisso aqui, ó, que é o que Deus diz? Ou eu vou fazer, encher o meu coração da boca do mundo? Das pessoas aqui. Então eu tenho que decidir. Hoje eu tenho que decidir qual é a trajetória que eu vou viver. E eu quero encerrar essa fala só lembrando rapidinho, Duana, 1 minuto. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos sofrendo, doente, e essa mulher perdeu tudo. A Bíblia diz que ela perdeu tudo. Quando diz que ela perdeu tudo, é porque ela tinha bens, ela tinha o que perder. E eu imagino que ela não perdeu só os seus bens, ela perdeu o respeito, a admiração, o afeto. Ela tinha fluxo de sangue constante, era considerada impura. Então afetou todas as áreas, emocional, psicológica, familiar. 12 anos sem tocar no marido, no filho. Não poderia, pela lei não poderia. Mas um dia, ela decidiu ouvir uma mensagem de um Cristo, que quem toca nele é curado. E aí, a fé vem por ouvir. E ouvir a coisa certa. E não ouvir uma vez só, ouvir repetidamente. Ela ouviu falar que Jesus curava. O que ela fez? A fé colocou ela em movimento. E ela saiu se autoafirmando. Porque a Bíblia diz bem claro. Porque ela dizia consigo mesma, se eu apenas tocar a veste dele, eu vou ser curada. E o que aconteceu quando ela chegou lá? Bingo.
do jeito que ela autoafirmava, de uma forma intencional. Ela tocou, bateu e valeu. Se Deus fez isso com ela, será que Ele não vai fazer conosco? Sim. Vai. Sim. Muito bom, Sil. Olha só, eu creio que eu vou deixar para amanhã para apresentar algumas coisas que eu tinha desenvolvido. Eu só quero apresentar um ponto pensando nisso que a gente está falando hoje. Vou gastar uns 2 minutinhos para a gente poder respeitar o horário, tá? Olha só, eu fico com muito temor, às vezes, quando eu escuto, Sil, é tudo, nossa, como faz sentido tudo isso que você falou, né, que você trouxe. E eu creio que isso casa muito com a questão da autorresponsabilidade que a gente estava conversando ontem. Porque eu só consigo ter dimensão da profundidade e colocar isso em ação se eu sou autorresponsável, tá? Não existe, não tem como eu escutar tudo isso que você disse, colocar isso em prática na minha vida, pulando o degrau da autorresponsabilidade. Então, existe uma etapa anterior. E é importante a gente dizer isso, porque como a nossa vida é feita de etapas, a gente precisa entender onde que a gente está, para isso que você falou não virar um discurso bonito, teórico e longe da minha vida, sabe, Silvana? Porque senão a gente não ajuda, né? Fica desconectado. E aí tem algo que eu quero falar aqui hoje, agora, nesse momento, só vou dar uma salpicada, amanhã eu vou dar uma aprofundada aqui, então quem tiver interesse não deixe de estar aqui com a gente, tá bom? Que tem a ver, Sil, com um hábito que destrói a nossa autoestima, que é a culpa. Porque você foi falando aí de algumas maneiras da gente estar no mundo, algumas maneiras da gente entender o mundo, de formas da gente se perceber e de entender a minha identidade, de entender o sangue do Cordeiro sobre a minha vida e a responsabilidade que eu tenho a partir disso, não julgamento, a não crítica. Mas olha só, tem algo muito importante dentro da gente que são as nossas emoções, né? A maneira como que a gente foi se desenvolvendo. E essas emoções, muitas vezes, elas funcionam como amarras, a gente vira prisioneiro. Você foi falando aí da demanda do meu eu, e muitas vezes a demanda do meu eu me torno um carrasco. Você até usou uma palavra, você falou, eu me torno vingativo, né? Quando a minha demanda é minha, eu sou vingativo, e você usou uma outra palavra que eu não anotei, mas eu escrevi aqui, carrasco, porque eu sou um carrasco de mim mesmo. Então, Tirano. Você usou tirano, isso, você usou tirania. E isso é muito forte, Sil, porque, olha só, quando eu não estou integrada, o que é eu não estar integrada? Quando eu tenho uma criança dentro de mim, que às vezes eu nem penso nela. Silvana, você não tem noção do número de pessoas que nem pensam sobre a infância delas, porque foi tão dolorido, foi tão doído. Só que isso impede que elas vivam tudo isso que você trouxe. E elas hoje são carrascas, talvez muito piores do que as pessoas foram com elas lá atrás. Então são crianças que talvez foram rejeitadas, abandonadas, e hoje, na vida delas, elas fazem a mesma coisa com elas. Elas pioram. Então, assim, a gente precisa dar uma olhada para esse mundo emocional e entender, muitas vezes, por que a gente está preso em um determinado degrau daqueles que a gente conversou ontem, e talvez isso que você falou hoje a gente não consiga acessar. A gente entende, porque o nosso racional compreende, porque nós somos pessoas inteligentes, né? A gente tem a condição do entendimento, mas a gente não tem a condição da ação, Sil. Coisas que as pessoas têm reclamado tanto pra gente. Como que eu coloco isso em ação? Eu escuto, mas eu não consigo. E olha só, por que que não consegue? Porque é como uma criança escutar uma história de gente grande. Porque o degrau está lá embaixo, Sil. Então a gente precisa ter cura. Para a gente ter uma cura de uma autoestima, para essa autoestima poder deslanchar e chegar nesse plano maravilhoso que tem a ver com o plano de Deus para a nossa vida, que é bom, agradável e perfeito, eu preciso me curar, eu tenho que integrar essa criança que foi ferida, que foi machucada. Eu preciso acolhê-la e trazê-la para uma vida adulta. Porque ela cresceu. E quantas vezes a gente tem repetido padrões que foram realizados lá atrás e a gente tem continuamente ruminado, porque a culpa é isso, né? A culpa são ruminações, onde eu fico constantemente me julgando, me criticando, talvez como um dia alguém fez comigo. E aí, como que eu pulo o degrau? Eu pulo o degrau me curando. Eu preciso trazer cura sobre a minha vida. Amanhã a gente vai falar um pouco mais disso, tá? E eu quero falar dos outros hábitos também que prejudicam a nossa autoestima, para ajudar as pessoas a
atuar ativamente sobre aquilo, sabe, Silvana? E não ficar subjetivo, né? Amanhã vai ser a cereja do bolo e amanhã você vai falar Sim, mais. sim. Não, vamos conversar junto. Foi linda, amei. Sil, Vamos. obrigada, viu? Eu não Gente, brinco. que Deus abençoe cada lar, cada família, que o Espírito de Deus permeie as nossas mentes, os nossos corações e que a gente possa viver no centro da vontade de Deus, né? Porque a dos homens é aqui embaixo, a minha é lá naquele pico. Mas a vontade de Deus, ele nos fez assentar junto com ele nas regiões celestiais. Amém. Pensa, Amém. nós estamos assentados em espírito com Cristo. Pensa o nível da ascensão da nossa consciência, de que o meu popozinho está na cadeira aqui, mas o meu espírito foi assentado com Cristo nas regiões celestiais, sobre todo nome que se nomeia, do presente ou do porvir. Está escrito na Bíblia, todo nome que se nomeia, de praga, de peste, de miséria, o câncer, a AIDS, o Covid, está debaixo dos pés da igreja. Nós estamos assentados nas regiões celestiais. É nível de consciência, Ludoana. Uau. Tá bom? Beijo, gente. Vamos viver. Beijo, Vamos pôr vamos. em prática a demanda de Deus. Sim. Beijão, minha linda. Beijo.